Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Convida. E nesse episódio a gente está trazendo Janaína Viana, que além de ser uma grande amiga, é uma baita de uma nutricionista. Já me carregou no colo várias vezes, né, Janaína? Já me carregou várias vezes em várias crises aqui. E o objetivo da gente hoje é trazer justamente esse tema, a nutrição, sabendo que ele é super importante para a nossa autoestima, é super importante para a nossa autoconfiança. É, ele faz a diferença no nosso bem-estar, faz a diferença na nossa saúde mental. E como é que isso acontece, né? Eu acho que esse é o bate-papo de hoje. Janaína, muito bem-vinda. Obrigada, Elvio. Obrigada, Fran, pelo convite. Estou adorando participar aqui, né, desse podcast que eu adoro. Sempre que eu posso, eu dou uma escutada aqui em vocês. Eu que Fran, quer agradeço falar alguma a coisa? participação. É isso. Então, Janaína, eu queria que você começasse se apresentando um pouco, né? Porque uma parte das pessoas que assistem a gente te conhece. E uma Uhum. parte, eu acho que a maior parte não te conhece, né? Então, seria legal você se apresentar, falar um pouquinho de você, e daí a gente começa, de fato, a nossa busca por uma nutrição melhor aqui. Ah, então tá ótimo. Então, eu sou Janaína Viana, né? Sou nutricionista, mas como a gente vai falar aqui hoje sobre transtornos alimentares, sobre distúrbios, né? Sobre esse comer transtornado que a gente fala, né? Na nutrição, a gente fala também que tem o transtorno alimentar, mas tem também um comer transtornado, que é quando não chega a ser um transtorno alimentar, mas quando a pessoa já tem assim, uma relação conturbada com a alimentação, né? Como a gente vai abordar isso aqui hoje, eu vou falar que antes de ser nutricionista eu era atriz, né? Eu fui atriz durante muitos anos, né? E eu fui fazer faculdade depois dos 30 anos e tal, e sempre tive uma relação assim até um pouco conturbada pela profissão de atriz com a comida, né? Então a nutrição ela veio trazer assim para mim, né, para minha prática clínica, todo esse olhar cuidadoso com essa relação acolhedora, exatamente por causa dessa pressão dessa sociedade, né, que faz com que muitas pessoas tenham essa pressão estética, principalmente as mulheres. Hoje em dia até os homens também estão cada vez mais, né, sendo pressionados muito, né, nesse sentido também. Mas assim, existe uma pressão estética, né, uma pressão muito grande em relação à relação ao corpo, ao culto ao corpo, à beleza e tal, que influencia direto na relação com o alimento, né? Então, assim, esse olhar trouxe, por eu ter passado, né, como atriz durante muitos anos e ter sofrido essa pressão também, né? Eu tenho esse olhar, né, muito cuidadoso, muito atencioso e acolhedor para essa relação conturbada com o alimento, que hoje se vê demais. E uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia também, que eu vejo demais no consultório, é que as pessoas falam tanto sobre o que pode e o que não pode comer, né? Que existe um terrorismo nutricional tão grande que as pessoas chegam no meu consultório hoje desesperadas, porque cortaram tudo, não sabem mais o que comer, entendeu? É um desespero. Eu falo assim, você pode tomar leite, você pode comer pão, você pode... E as pessoas falam assim, eu posso? Eu falo, pode, pode. E as pessoas começam a falar assim, meu Deus, mas eu posso voltar a comer? Então é uma coisa assim, é até triste, entendeu? É uma sensação, assim, tem pessoas que não conseguem engordar, eu já tenho uma paciente que não consegue engordar, ela está muito magra e ela foi restringindo por medo de comer por causa de informações que você escuta hoje em dia. Então, isso é uma preocupação muito grande também, no dia de hoje, né? Que a gente tem informação aí, todo mundo fala o que quer e a gente não tem base, né, científica de nada, né? Eu acho que você deixou um gancho bom para a gente aqui, né? Como você já foi atriz, né? E claro que eu sabia disso. Como você já foi atriz, você tem essa relação muito forte entre a emoção, né? O sentimento que você está colocando ali naquele momento e a alimentação, né? Essa coisa que você acabou de dizer, que Sim. acaba sendo uma alimentação transtornada e não um transtorno alimentar, né? Então, eu queria te pedir se você poderia começar justamente falando dessa relação próxima
entre a emoção e a alimentação, e como é que isso aconteceu para você, acontece na sua clínica, né? Como é que você vê essa relação, que é justamente o ponto que a gente gostaria de começar a trazer aqui? Então, eu falo muito isso no consultório, na minha rede social, né? E que comida é emoção. Não tem como separar, né? A gente nasce, a gente aprende, o primeiro afeto que a gente aprende na vida é através da alimentação, né? Então, a gente não tem como a gente entender comida como simplesmente arroz, feijão, né? Carboidrato, proteína, né? Não é. Comida é memória, é memória afetiva, é lembrança, sabe? É tudo, é afago, é cuidado. Então, assim, quando alguma pessoa ela come por emoção, ela come porque funciona, né? Porque o alimento ela traz uma calma. O alimento traz uma calma, porque senão a gente não comeria, né? Então, assim, não tem como falar assim, ah, não, mas aí. E as pessoas têm essa coisa, né? Tipo assim, ah, eu não tenho força de vontade, eu não tenho disciplina. E eu falo para as pessoas, não existe isso, não é isso, né? A dieta, ela não foi feita para funcionar, porque você consegue manter uma restrição alimentar por um período. A partir do momento que você não aguenta mais, você vai parar de fazer aquela restrição e você vai para o outro lado, que aí é o princípio, a restrição alimentar, ela é gatilho para transtorno alimentar, porque quando você não aguenta mais, você vai para o outro extremo, que aí você vai comer tudo que você vê pela frente, aí você vai sentir culpa, aí você vai tentar voltar para a restrição alimentar, aí você vai fazer a restrição alimentar de novo, até você não conseguir mais segurar, porque o corpo luta contra essa restrição, porque ele entende que a restrição é perigosa, e aí quando você não aguentar mais, você vai comer tudo que você viu pela frente de novo, e é um ciclo, né, vicioso que você vai indo, e pode se desdobrar em mil outras consequências, porque a coisa pode ir indo, né, avançando cada vez mais dentro do transtorno, né? Mas essa relação afetiva com a comida é o tempo todo. Mesmo que a pessoa não tenha um transtorno, um comer transtornado, né, ela vai ter um alimento que... Eu, por exemplo, tenho uma paciente que ela tinha um descontrole alimentar com bolo. E aí a gente fez um exercício, um consultório, e aí ela falou assim: Nossa, eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe fazia bolo. Quando eu era pequena, ela fazia bolo para vender e ela não tinha associado. Por que que ela tinha o descontrole quando ela estava nervosa, ansiosa? Por que que ela comia bolo? Por que bolo, né? Aí ela falou assim: Nossa, porque a minha mãe era boleira quando eu era pequena, então ela fazia bolo para vender. Então eu comia um monte de bolo junto com a minha mãe. Então o bolo era a conexão emocional mais forte dela, assim, com a mãe, com o carinho, entendeu? Então, assim, se você for ver, não tem como a gente separar comida, entendeu? De memória afetiva, de carinho, de afeto, de tudo isso, né? Eu vejo o seguinte, eu tenho duas pessoas que eu atendo na clínica que elas têm, vamos dizer assim, um descontrole em relação à comida, né? Uma para mais, outra para menos. Uma Hum, come demais, a outra come de menos, né? E eu vejo o seguinte, que você falou um ponto importante aí. Quando a gente consegue estabelecer uma, uma relação entre alguma coisa que de fato está lá, um trauma, um recalque, alguma coisa que esteja na vida, na vivência dessa pessoa, e quando a gente consegue estabelecer essa relação com aquele transtorno alimentar que ela tem naquele momento, a gente começa a entender um pouco mais por que que acontece isso tudo, né? E veja só, eu acho que uhum, aí você falou um negócio importante. As pessoas estão focadas na disciplina, elas estão focadas em serem determinadas para fazer aquele protocolo que você coloca para elas. Mas elas esquecem uma coisa uhum, importante. Elas esquecem que antes disso tem o foco. Qual é o foco que ela tem, né? Antes da disciplina, da determinação, mas assim, o que que eu quero? E aí vem um negócio que eu falo o tempo todo na psicanálise, né? Não é uma questão do que, é uma questão do porquê. Por que é que eu uhum. quero isso? Por que é que eu estou seguindo esse protocolo alimentar? Você consegue ver isso no seu consultório? Essa coisa da pessoa seguir uma regra porque talvez a sociedade imponha, ou porque o culto ao corpo, como você falou, exige, e ela não estabelece uma relação de fato com aquilo no porquê?
Eu acho que é um processo muito complexo, sabe, Elvio? Porque assim, a gente foi condicionado a achar que assim, tá gordo, emagrece, faz dieta. Fazer dieta é você se fechar a boca. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? A gente Sim. escuta isso o tempo todo, as pessoas entendem isso, né? E se você não consegue fazer uma dieta, você é fraco, você é indisciplinado, você não tem força de vontade, né? É isso que a gente aprendeu, né? Só que acontece que hoje em dia a gente já entende que a dieta, ela primeiro, ela é um gatilho para transtornos alimentares, né? Ela não funciona, a Uhum. dieta não funciona, e a gente tem que, e não é questão de força de vontade. Quando a gente começa, quando o nosso corpo, ele entra num estado de restrição alimentar, ele se defende dessa restrição alimentar porque ele entende que você está em escassez. E escassez é perigo de morte, né? Então ele fala assim, não tem comida, então eu preciso me defender disso. E aí como é que ele se defende disso? Ele começa a entrar num estado metabólico diferente. Ele baixa a sua taxa metabólica basal, ou seja, você gasta menos energia, você fica mais cansado, você fica mais lento, ele baixa o seu estado metabólico, o seu gasto metabólico basal. E aí ele faz com que você tenha mais vontade de comer coisas calóricas. Faz com que você fique fissurado em comida. E ele faz com que tudo que você come, ele absorve, ou seja, ele acumula, começa a acumular mais gordura, porque ele precisa se estocar, porque ele está em período de escassez. Então, o que que acontece? A dieta, ela é efeito sanfona. Você começa a fazer uma dieta, você no final das contas, quando você para, você ganha mais peso que você estava antes. Aí você faz outra dieta, aí você vai ganhar mais peso do que você estava antes. E assim é um ciclo, entendeu? Então, é assim, Entendi. essa ideia que foi colocada na sociedade, principalmente nos anos 80, 90, de que, nossa, essa culto ao corpo, tem que emagrecer, tem que não sei o quê, e tem que fechar a boca, tem que fazer dieta, tem que fazer isso. Assim, a gente vê cada vez mais meninas, cada vez mais jovens, né, tendo transtornos alimentares, né, distúrbios alimentares por causa, né, do corpo desse padrão estético que é imposto e por causa dessa mentalidade de que, assim, é só parar de comer, é só fechar a boca, e não é, né, essa ideia, esse preconceito com essa gordofobia também da nossa sociedade, sabe? Como se Uhum. a pessoa obesa fosse uma pessoa que fosse preguiçosa, que tivesse assim porque quer, né? E não é. Hoje em dia a gente sabe que não é, né? Sabe? O emagrecimento, ele é, até agora, né? A febre dos análogos do GLP-1, né? Nesses medicamentos todos que estão, assim, né? Sendo vendidos, assim, né? E, assim, não sou contra o medicamento, eu só acho, só um parêntese, né? Eu só acho que esses medicamentos, eles têm que ser com acompanhamento de mudança de comportamento alimentar, né? Porque é a Entendi. mesma coisa, você fazer uma dieta restritiva, emagrece pra caramba, depois volta a comer, a ter os mesmos comportamentos que você tinha quando tira o medicamento, você vai voltar, é efeito sanfona. Então, assim, quando eu trabalho na prática clínica, uma mudança de estilo de vida, de comportamento alimentar, para a pessoa perder peso, né, é porque eu quero que a pessoa, ela aprenda a se relacionar com a comida diferente, ela viva diferente, ela escolha, ela tem autonomia para ter uma nova maneira de se relacionar. E aí eu vou trazendo a pessoa para quê? Ela para autoconhecimento, né? Para ela entender. As pessoas chegam no meu consultório muitas vezes sem saber o que que é sentir fome, o que que é sentir saciedade. Porque a dieta, ela faz com que você só coma quando a dieta manda comer e para de comer quando a dieta manda parar de comer. Então você não Ok, sente mais entendi. dentro no seu corpo. Você não sabe mais quando você está com fome. Você não sabe mais quando você está satisfeito. Você tá com fome, você fala assim, não, não estou com fome não, porque eu não posso estar com fome. Só posso comer daqui a 2 horas. Eu não Entendeu? posso ter fome, Então, né? não pode ter fome, entendeu? Então, assim, a dieta vai te afastando da sua sensação natural, corporal, que seu corpo sabe mais do que eu. Eu não sou nutricionista, mas eu falo para os meus pacientes, você que sabe. Você que sabe quando você tem fome. Você tem fome, tem que comer. Aí eu ensino eles a diferenciar o que que é fome emocional e o que que é fome física, entendeu? Aí eu vou ensinando eles a fazer nesse processo, entendeu? O que que é fome. Tanto que, assim, eu até atendi uma pessoa hoje que está nesse processo, né? Então eu fiz um exercício de mindful eating com ela, que eu amo fazer esse exercício no consultório.
em que eu vou conduzindo para a pessoa comer um alimento, geralmente um alimento que a pessoa ela come compulsivamente, eu conduzo ela comer de uma forma tão lenta, tão lenta, tão lenta, que e aguçando todos os sentidos, desde olfato, visão, tato, tudo, que a pessoa fala assim, hoje, por exemplo, a gente fez com amendoim. Eram 4 pedacinhos de amendoim. Ela não quis comer o quarto pedaço, o quarto amendoinzinho. Normalmente ela come um pacote de amendoim. Gente, que coisa Então, isso, hein? é interessantíssimo. E aí, geralmente eu trabalho essa mudança de comportamento. No início, eu não digo quantidade. Eu não digo quantidade. Eu falo assim, a gente vai mudar a qualidade primeiro. Qualidade. Aí a gente vai, vamos trocar isso aqui, vamos tirar embutido, vamos colocar isso, vamos botar mais fruta aqui, vamos botar isso aqui, e vamos melhorando a qualidade e vou trabalhando o comportamento. E aí o que que acontece? A pessoa vai ela vai chegando e ela vai aprendendo, ela vai. E eu quero que você comece a sentir como quando você tem fome, pare quando você está satisfeito, entendeu? Eu quero que você vá sentindo, entrando em contato com o seu corpo. E eu chamo isso, eu acho lindo, que eu chamo isso de voltar para casa, sabe? É Que é você, legal isso. você se afastou de casa, você se perdeu, né? Você não tem, você não tá mais no seu corpo, né? Você não sente mais o seu corpo, você silencia o seu corpo, né? E aí quando você começa a fazer esse processo de voltar para casa, você começa a falar, nossa, meu corpo, ele sabe, né? E muitas pacientes falam assim, nossa, mas outro dia mesmo, essa semana, a paciente falou assim, ai, mas aí outro dia eu cheguei, eu fiquei impressionada porque eu comi meio pão. Comi meio pão. Nunca aconteceu isso e fiquei satisfeita. Comi meio pão. Falei, Aí levei a outra metade para comer lá no trabalho. Falei, pois é, isso acontece. Ai, mas aí eu cheguei à noite e comi 2. Eu falei, é isso mesmo. Achei que exagerei. Eu falei, não, não, porque naquela hora você queria comer meio pão. E na outra hora lá você estava com mais fome e você precisou de 2 pães. Então, assim, o seu corpo ele te diz, entendeu? E ela emagreceu, assim, sem dieta, ela emagreceu quase 2 quilos, entendeu? Nesse primeiro mês, entendeu? Então, assim, o corpo, ele é muito mais inteligente, muito mais é, conhecedor dos caminhos do que uma dieta, sabe? Janaína, eu consigo perceber, através de tudo isso que você está falando, uma relação muito egóica, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem a internet, que a gente posta. Então, assim, é muito bonito, né? Olha aqui meu prato de comida saudável. Então, eu acho que às vezes vai Uhum. chegando na clínica, tanto a nossa quanto a sua, pessoas que acham, igual você falou, que não pode comer um pão, que não pode comer algum tipo de carboidrato. É claro que a gente não pode comer nada em excesso, em exagero, né? Aí também vai depender a reeducação para cada pessoa, né? E tal, mas é como se a gente fosse proibido. Ah, estou comendo um pão, então eu não estou dentro das normas que a sociedade está me impondo aqui. Então, Uhum. assim, eu acho que essa questão das redes sociais, ela também traz mais forte ainda essa questão, né, de eu ter que mostrar, de eu ter que me sentir pertencente a certo grupo. E também eu acredito que o alimento, ele não nutre só o físico, né, ele nutre a alma. Então, quando a gente pensa numa dieta, igual você falou, essas dietas da moda, né, dieta da lua, dieta da não sei o que, dieta disso, dieta daquilo, acaba que a gente não consegue entrar dentro de uma alimentação saudável porque a gente não está mudando o nosso pensamento. Então a gente entra numa dieta, igual você falou, emagrece às vezes, até consegue ali, mas depois não consegue sustentar aquilo, porque a questão não está só ali no corpo, né? Talvez não emagrecer nem seja o mais difícil, mas manter aquele Sim. emagrecimento de forma saudável, né? Enfim, então, Uhum. eu acho que hoje em dia, essa questão de pertencimento, de ter que se mostrar, igual você falou também do corpo feminino, portanto, que os transtornos, por mais que estejam crescendo também para os homens, né, ele é muito maior para as mulheres. Justamente porque a gente tem uma Com certeza. sociedade machista estrutural que a gente precisa de ter determinado corpo
Enfim, né? Então, eu acho que é isso que eu Uhum. percebo. Até por isso também que, por exemplo, uma pessoa que faz bariátrica, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Você também falou do medicamento. Eu posso fazer uma relação com o medicamento para depressão, por exemplo. Se a gente toma um medicamento para Uhum. depressão, o que eu falo que é? Uma muleta. Eu também não sou contra o medicamento, né? Eu acho que ele é uma muleta para a gente conseguir dar um passo à frente. Mas a gente precisa mudar, a gente precisa pensar o que acontece para que eu precise comer tanto doce, para que eu precise comer tanto exageradamente. Qual o comportamento que me traz isso? Será que aconteceu algum trauma? Será que aconteceu alguma coisa? Será que é um vazio que eu tô querendo preencher e que eu pego através do alimento e vou comendo, e esse vazio nunca é preenchido? Aí, por exemplo, pode surgir a bulimia, porque eu vou comendo, aí depois eu começo a falar, poxa, eu não devia ter comido tanto, vou lá e vomito aquilo que eu comi, né? Então vai virando essa bola de neve, né? Vamos dizer assim, É, dessa questão alimentar. na bulimia não é nem tão leve assim, né? Porque é um Sim. desespero tão grande, uma culpa tão avassaladora por ter comido, que a pessoa não consegue lidar com aquilo a ponto de forçar um vômito ou fazer alguma prática, né, compensatória, né? Ou malhar enlouquecidamente, ou tomar laxante, ou alguma coisa assim, porque não consegue. É aquela coisa que eu falei no início da dieta, né? Você faz a restrição, faz a restrição, faz a restrição, até você não aguentar mais. E aí é Uhum. isso, abriu a porta, você não sabe quando vai fechar de novo, então o corpo vai comer tudo que vem pela frente. E aí vai comer, até você não aguentar mais. E aí depois vem aquela culpa, achou que, que engordou, engordou muito e não sei o quê, e a pessoa não consegue lidar com aquilo. E aí, para aliviar essa culpa, esse desespero que a pessoa fica, ela faz a prática da compensatória, né? Uhum. A gente Eu, já eu está queria falando muito a continuar. respeito disso, mas eu acho importante a gente só frisar uma coisa. É só por isso que eu vou te fazer esse questionamento, porque às vezes acontece assim para mim na clínica. Aí eu tenho uma compulsão por comer doce. Vamos supor, a pessoa chega usando essas palavras. Só que quando você vai conversar com ela, é assim: nossa, eu tava de TPM, aí eu comi muito doce. Ou se não, aconteceu determinada É. coisa, eu exagerei no doce. Uhum. Então, assim, Janaína, explica pra gente, em um caso esporádico, né, de eu pegar e sair comendo muito porque aconteceu alguma coisa, uma TPM, algo, a gente pode chamar de transtorno? Não, não. Então, isso é uma coisa interessante falar mesmo, porque assim, o termo compulsão ficou muito banalizado. Muitas pessoas chegam no consultório dizendo assim, não, eu tenho compulsão por doce, exatamente como você está falando. E quando eu vou destrinchar, né, falar assim, é isso. É porque todo dia eu como um pedaço de chocolate, aí acha que tem compulsão por doce. É porque, exatamente, quando eu estou na TPM, eu tenho compulsão, por quê? Porque aí eu como um pedação de chocolate. Isso não é compulsão, entendeu? Então, a compulsão é quando você perde realmente o controle, quando você realmente não sente que você não tem controle sobre o domínio sobre o comer, né? E você é capaz de comer tudo até passar mal, pode chegar até a passar mal e come uma quantidade muito grande de alimento em pouco tempo, uma quantidade realmente que, assim, uma pessoa normal, normal entre aspas, né? Não conseguiria comer naquele determinado tempo, entendeu? Então, assim, você comer um chocolate a mais, de você. E muitas vezes só de ajustar o horário das refeições e a pessoa se sentir alimentado, ela já não tem mais isso. É engraçado isso, né? Porque assim, a pessoa tá com os horários todos bagunçados, aí fica um tempão sem comer. Aí, cara, chega assim, aí não tem nada pronto, ela vai e come um pedaço de chocolate, tive compulsão. Não, você tá com fome. Estava com fome. E aí, estava com fome, e sabe o que acontece? A fome, ela escolhe por você. E o que estava na sua frente? O chocolate. E aí foi o chocolate que você comeu, entendeu? Então, aí, quando a pessoa chega para mim, eu falo assim, vamos, ó, agora você vai tomar café da manhã. Outra coisa que acontece muito é assim, as pessoas falam assim, não, de manhã eu não sinto fome. Aí ela passa a manhã inteira sem comer, aí no almoço não sei o que, aí
à noite come tudo que vem pela frente. Aí eu falo, por quê? Porque você fez uma restrição alimentar e o seu corpo se defendeu e à noite ele vai fazer você comer tudo, porque ele não quer que você passe fome, entendeu? E aí experimenta agora fazer isso. Come assim, café da manhã, lanche, almoço, não sei o quê, para o seu corpo ficar tranquilo que tem comida. Pronto, acabou. Equilibrou, entendeu? Então, assim, é interessante isso, né? Assim, porque às vezes é só um ajuste e já equilibra, sabe? Eu queria fazer duas perguntas juntas aqui, né? Uma na linha Hum, que a começou a puxar aí a questão da gente estar com um transtorno alimentar ou estar com um descontrole alimentar é, por conta de uma falta, um vazio que a gente tem na vida da gente. Então, veja só, isso daí é uhum. uma das coisas que pode acontecer e quando isso acontece, a gente sabe que existe alguma coisa que está afetando essa pessoa emocionalmente que leva ela para esse lugar. A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: as pessoas têm essa noção quando elas chegam no seu consultório, elas têm essa noção de que elas têm alguma coisa emocional acontecendo com elas nesse momento que está provocando aquele, aspas, transtorno que levou até você e que essas coisas devem andar juntas? As pessoas têm essa noção? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu já vou emendar É. aqui: esses protocolos alimentares de dias seguidos de jejum, cara, queria que você comentasse isso também, cara. Então, nossa, isso é polêmico, né? Jejum Pois intermitente é é. polêmico, tem muitas polêmicas na nutrição, nossa senhora. Então, vamos lá, assim, em relação a se as pessoas têm essa consciência, quando a coisa está muito, muito latente, assim, e ela não está tendo acompanhamento psicológico, é difícil. Geralmente a pessoa não segue o tratamento comigo e geralmente eu encaminho, né, para um acompanhamento psicológico junto, não tem como eu dar conta do tratamento sozinha. E geralmente a pessoa não segue, não vai, não dá continuidade, entendeu? Só quando ela já está fazendo, quando ela é encaminhada por um psicólogo para mim, quando já está avançado num processo, né, de autoconhecimento dentro da psicologia, da psicanálise, enfim, de qualquer processo terapêutico que ela esteja fazendo, e aí a nutrição chega numa hora que fala assim, agora eu acho que você pode começar a trabalhar, aí sim a coisa vai, entendeu? Mas se já aconteceu de chegar para mim e eu identificar e eu tentar encaminhar para uma psicóloga, e a pessoa não encarar, Não porque querer. encarar a dor é difícil, né? Difícil, né? A pessoa tem que estar pronta, né, para encarar a mudança, a dor, o que está doendo, né? Porque assim, tem uma dor muito forte, a pessoa encontrou um caminho de alívio, que alivia mesmo, a comida alivia, e é uma fuga, né? Porque através da comida ela consegue lidar, não lidar com o real problema, né? Então, a partir do momento que você quer resolver e curar isso, você vai ter que lidar com o real problema, né? Então, precisa coragem, né? Precisa muita coragem. E aí, nem, não é todo mundo que encara isso assim, não. Em relação ao jejum, é assim, eu não sou contra o jejum. O jejum, ele não é tudo isso que falam, né? Hoje em dia a gente já sabe que ele é mais uma ferramenta de processo de emagrecimento, como qualquer restrição. O emagrecimento acontece com restrição calórica. Você tem que ingerir menos caloria do que você gasta, ponto. Como você vai conseguir essa restrição calórica? Não importa, né? Você vai comendo todas as refeições, fazendo jejum intermitente, né? Comendo, fazendo dieta cetogênica, low carb, tudo é estratégias que criaram para chegar ao objetivo que é fazer uma restrição calórica, entendeu? Que é o objetivo de emagrecer. Você precisa ingerir menos caloria do que você gasta, ponto, né? O jejum é mais uma ferramenta que você pode atingir esse objetivo de menos caloria do que você gasta, né? Para algumas pessoas, o jejum é muito interessante, porque são pessoas que estão adaptadas ao jejum. São pessoas que fazem jejum de uma forma muito tranquila, muito natural, né? Assim, não sentem falta, estão muito tranquilas e já fazem naturalmente o jejum já há muitos anos, então, entendeu? Então, essas pessoas
é muito tranquilo fazer jejum. Agora, para outras pessoas, o jejum dá um pico de cortisol, de estresse e de também essa reação corporal que a gente comentou aqui, de você compensar, né? Então, muitas pessoas Uhum. acabam tendo, né, descontrole alimentar por causa do jejum, entendeu? Mais ansiedade, mais vontade de comer doce, por exemplo, por causa do jejum, entendeu? Então, assim, não é todo mundo que funciona com jejum, sabe? Por exemplo, eu atendo muito mulheres 40 a mais, né? Climatério e menopausa. Eu não aconselho nessa fase da vida que a gente tem essa mudança hormonal, essa queda hormonal, fazer jejum intermitente. Não, não aconselho, por causa da questão da produção de cortisol mesmo, entendeu? Janaína, eu e o Elvio, a gente sempre dá alguma dica, alguma coisa, mas a gente sempre gosta de falar, né? Que não é uma receita de bolo, que não é um passo a passo, porque cada um é cada ser é único. Mas assim, talvez um dos primeiros passos seria realmente procurar uma equipe multidisciplinar, né? Se caso a pessoa realmente tiver um transtorno, ir a um terapeuta ou psiquiatra, nutricionista. Acho que isso seria mais interessante. Mas se a pessoa quiser alguma dica para ir iniciar o processo, para já chegar aí na gente ou, né, no profissional que ele escolher de uma forma mais consciente, quais dicas que você daria para essa pessoa? Então, assim, eu tenho algumas coisas, né, que eu falaria, né? Uma coisa que eu não falei aqui que eu acho importante falar é que não existe um alimento vilão, né? Que hoje em dia existe essa coisa, né? Ah, leite é inflamatório. Leite não é inflamatório. Não é para sair tirando leite, não é para sair tirando pão, não é para sair tirando coisas da alimentação assim, entendeu? O que importa é o contexto alimentar, né, o macro, né? A comida, ela faz parte dos nossos momentos de lazer, do momento social, né? De interação com família, amigos, de relaxamento, de memória. Então, assim, não tem como a comida ser uma coisa tão rígida e tipo, não, eu preciso fazer assim, então, pesar tudo, não sei o que. Isso não é saudável também, entendeu? Então, ser saudável, comer saudável é comer saudável, mas ter também momentos em que você não vai comer tão saudável, que você vai ter um momento. Isso tudo faz parte de um contexto alimentar de saúde, porque o que é saúde também, né? A sanidade mental, né? O prazer também é saúde, né? Então, assim, olhar para tudo isso, né? Como saúde, né? E não como uma coisa tipo, hoje em dia muitas pessoas é isso, assim, não, eu não posso comer de jeito nenhum gordura saturada. Não, você pode comer um pouco de gordura saturada, entendeu? Não é para sair tirando tudo e comer tudo limpo, né? Como tem hoje em dia essa fala, né? Você tem que comer limpo, dia do lixo, né? Eu também não aguento isso, sabe? Então, assim, é isso, assim, você olhar para. Vamos voltar a comer de forma natural, orgânica, entendeu? Comer comida de verdade, entendeu? Menos ultraprocessado, cozinhar mais, trazer mais crianças, familiares para a cozinha, ter momentos juntos de prazer cozinhando, comprando ingredientes, experimentando pratos, né, saudáveis e gostosos e ter prazer em comer, sabe? Comer comida de verdade, né? Isso é muito importante, né? E a outra coisa que eu queria falar é voltar a se conectar com o próprio corpo, entendeu? A sensação de fome, de sensação de saciedade, diminuir a culpa, né? Diminuir o chicote, sabe? Tipo isso. Ai, nossa, comi um chocolate, nossa. E as pessoas hoje em dia estão assim, sabe? Então, é isso, se acolha mais, sabe? Se respeite mais, entenda, né? Hoje eu falei para a paciente que eu atendi hoje agora de manhã, eu falei para ela, ela falou assim, não, eu adoro amendoim, mas eu não compro. Aí eu estou na casa da minha sogra e ela come amendoim vendo televisão do meu lado e eu como também. Eu falei, cara, eu também. Eu também vou comer amendoim vendo televisão se alguém abrir o pacote do meu lado. Quem não vai, gente? Quem não vai, cara? Vou comer o pacote inteiro também, óbvio. Quem é que não vai? Entendeu? Então, assim, estranho seria se você não comesse, entendeu? Então, vamos entender que é normal, gente. A gente ninguém é perfeito, não é de ferro, não. Entendeu?
Então, as pessoas acham que isso é anormal, e não é. O normal é você querer comer, porque é uma delícia, porque tá vendo televisão, você tá lá comendo, né, prazer, tá comendo amendoim delicioso vendo televisão. Gente, quem é que não vai ver? Não vai querer, entendeu? Então, eu acho importante divulgar essas coisas, sabe? Porque as pessoas estão, hoje em dia, muito rígidas, né? A alimentação virou uma coisa terrível, né? As pessoas perderam a naturalidade de se alimentar, o prazer de se alimentar, ficam tensas de ir para eventos porque vai ter comida, sabe? Então, calma, vamos voltar, vamos trazer comida para um prazer, para o dia a dia, para a família, entendeu? É isso que eu queria falar. Bom, Janaína, Hum, vamos para o nosso encerramento aqui. E eu vamos. queria te agradecer imensamente de você ter dedicado esse tempo aqui para a gente, ter dado esse monte de dicas, esse monte de comentários fantásticos que você trouxe. E eu acho que, sinceramente, isso faz toda a diferença do mundo, porque eu vejo, como a Fran falou agora há pouco, eu vejo com muitos bons olhos uma equipe multidisciplinar cuidando de alguém que está com algum tipo de transtorno, que pode ser alimentar ou não, pode ser algum transtorno emocional que leve para o transtorno alimentar. Então, Uhum. muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Janaína, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast. Foi, assim, muito bom o nosso papo, a nossa conversa. Eu acho que agregou muito, tanto da parte psicanalítica quanto da parte nutricional. Imagina, obrigada pelo convite, Elvio, Fran, foi um prazer, estou sempre disponível, adoro o podcast de vocês, é, Obrigado. e espero que essa mensagem chegue a mais gente, que eu acho que é urgente que essas coisas sejam divulgadas mesmo, né, hoje em dia. E eu queria falar para vocês que compartilhem esse episódio, né, para quem vocês acham que faça sentido. Já curte aqui, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento. Não se esqueça de se inscrever. Eu também vou deixar aqui na descrição as nossas redes sociais, inclusive a rede social da Janaína, tá bom? Caso você queira marcar uma consulta. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio, terça-feira que vem. Pessoal, tchau, até a próxima. Olha só quem veio visitar a gente. É, Flor, Tchau, muito obrigado. tchau.